menos de 5% dos profissionais, psiquiatras e psicólogos, têm um treinamento básico em alcoolismo e dependência química. Então pensa, menos de 5% tem um treinamento básico. Então quer dizer o quê? A população está completamente desassistida. Né? Imagina se isso acontecesse na cardiologia. Né? 5% dos médicos sabem o básico sobre doenças do coração. Imagina quantas pessoas seriam perdidas, quantas vidas seriam abreviadas por conta disso. Isso acontece hoje em relação ao alcoolismo. Né? E eu não acho que isso sai de graça. Eu tenho minhas teorias, né, que eu defendo elas, que eu acredito que é o seguinte: essa falta de conhecimento não é por acaso. Na minha concepção, não é por acaso. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo coisas acontecendo, eu acho que esse véu de deixar a população no escuro em relação aos danos do alcoolismo é premeditado pela indústria bilionária do álcool. Porque quando a população começa a acreditar que o alcoolismo é meramente um problema individual, é meramente uma falta de vergonha na cara, é meramente uma falta de amor, é meramente uma falta de responsabilidade, a gente fecha os olhos para quem está ganhando dinheiro com a desgraça alheia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Parte da Solução. Nesse programa falamos sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou Luciana Rangel. Eu sou Vitor Blasius. E o tema de hoje é: ele não se importa com a família. Será que consigo fazê-lo parar de beber? Bom, atrasos na primeira consulta do bebê, ausência na formatura do irmão, um aniversário de casamento que se transforma numa briga por causa da bebedeira, descaso, egoísmo, responsabilidade, indiferença. Esses são alguns dos rótulos que são atribuídos pelo senso comum às atitudes dos alcoolistas quando o assunto é cuidado da família. Mas o que será que está por trás dessa dita indiferença? Primeiramente, Dr. Vitor, por que é importante a gente discutir esse tema? É porque é o seguinte, muita gente olha para os alcoolistas como se fossem pessoas que são sem vergonha, né? Pô, tem que tomar vergonha na cara porque ele não para de beber, ou que são egoístas, né? E às vezes, né, a gente tem que tomar cuidado porque o assunto alcoolismo hoje, ele ainda, com os seus prós e contras, ele ainda é dominado por uma narrativa leiga, né? Tem muitos grupos de ajuda mútua, leigos, que não têm capacitação técnica para lidar com a questão do alcoolismo de uma forma científica. Tem vezes que isso pode ser proveitoso, outras pode ser muito arriscado. Um dos efeitos colaterais disso é que algumas pessoas repetem muito, algumas até em posição de autoridade, repetem muito a ideia de que alcoólatras são egoístas, alcoólatras só pensam em si mesmos, são narcisistas e etc, né? E aí vem aquele senso comum, aquele dito popular de que cria vergonha na cara e para de beber, né? E aí as pessoas começam a entender que o comportamento de alguém que elas amam, que anda de alguma forma bebendo demais, se deve a mau caratismo. E quando ela começa a pensar que é mau caratismo, o que ela vai fazer? Ela vai se sentir de uma forma ligada a isso e vai agir de uma forma ligada a isso e vai ser um comportamento que não está adequado ao que realmente está acontecendo na profundeza, né? Um pouco mais por trás desse véu, e pode acabar destruindo uma família, né? Destruindo um casamento, destruindo várias gerações do ponto de vista emocional e às vezes até real mesmo, né? A vida de uma pessoa pode ser abreviada por conta de não saber sobre o que realmente tem por trás desse comportamento que na superfície soa como indiferença, soa como falta de amor, porque, né, se a gente for olhar, tendo toda essa coisa de essas informações desencontradas e de baixa qualidade, e tendo a frustração que a família tem, né? Porque, pô, a mulher vai lá engravida, né? Aí vai na primeira consulta, né, nasce o filho, vai na primeira consulta do bebê, aquela coisa assim, aquela alegria, aquela vontade de saber como é que estão as coisas. Aquele cansaço também de estar tendo que levar tudo nas costas, né? Porque ter um bebê. E eu agora, é muito legal, né? Eu tenho um filho agora que está com 9 meses, daqui uns dias vai fazer, né? E aí o que acontece? Vai essa mulher que já está dando conta de tudo, sozinha na consulta, daí olha, o marido ficou bebendo. Soa que
né, dá para entender que na superficialidade pode parecer que ele simplesmente não se importa. Né? Porque chavões, senso comum falam isso. Se a gente ignorar o alcoolismo, dizem isso, né? Ai, quem ama cuida, quem ama se preocupa. Isso é um reducionismo que pode ser muito perigoso para todos os relacionamentos, mas principalmente para o alcoolismo, que é uma doença séria e que traz consequências devastadoras. Né? E, Dr. Vitor, o que você acha que tem feito perpetuar essa ideia dessa indiferença, digamos assim, que isso seria uma indiferença, que isso seria um descaso simples e puro? É a falta de conhecimento de qualidade das pessoas, né? Porque elas começam se isso é repetido tanto, né? Se a pessoa não é um entendido do assunto ou não tem acesso à informação de qualidade, como o podcast parte da solução, ou como as publicações que eu faço nas minhas redes sociais, ou algumas poucas fontes confiáveis que tem, né, sobre o assunto. Porque menos de 5% dos profissionais, psiquiatras e psicólogos, têm um treinamento básico em alcoolismo e dependência química. Então pensa, menos de 5% tem um treinamento básico. Então quer dizer o quê? A população está completamente desassistida. Né? Imagina se isso acontecesse na cardiologia. Né? 5% dos médicos sabem o básico sobre doenças do coração. Imagina quantas pessoas seriam perdidas, quantas vidas seriam abreviadas por conta disso. Isso acontece hoje em relação ao alcoolismo. Né? E eu não acho que isso sai de graça. Eu tenho minhas teorias, né, que eu defendo elas, que eu acredito que é o seguinte: essa falta de conhecimento não é por acaso. Na minha concepção, não é por acaso. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo coisas acontecendo, eu acho que esse véu de deixar a população no escuro em relação aos danos do alcoolismo é premeditado pela indústria bilionária do álcool. Porque quando a população começa a acreditar que o alcoolismo é meramente um problema individual, é meramente uma falta de vergonha na cara, é meramente uma falta de amor, é meramente uma falta de responsabilidade, a gente fecha os olhos para quem está ganhando dinheiro com a desgraça alheia. Uhum. E falando em informação, né, a gente busca para vocês informações científicas também para ajudar a entender o que se passa na mente do alcoolista, né? Porque a gente pode ter essa impressão, né, que o alcoolista não se importa. Um desses estudos que a gente pode, que nos faz entender esse aspecto, foi conduzido na Polônia e publicado na revista científica Alcohol and Alcoholism, de Oxford, lá em 2014. Ele trata sobre a relação entre o processamento de emoções, severidade do consumo do álcool e recaídas em pacientes sob tratamento de dependência alcoólica. Dependência do álcool, desculpa. Então, segundo esse artigo, os pacientes que relataram ter maior dificuldades em descrever os sentimentos, eles beberam mais durante o último episódio de consumo exagerado de bebidas alcoólicas e também tiveram um uso intenso de álcool mais prolongado, né? Então, essa duração maior, nesse último episódio deles ao beber exageradamente, também foi associado a uma maior dificuldade em identificar e regular as emoções. Então, esse estudo é interessante trazer que ele também sugere que o uso de intervenções terapêuticas é benéfico para a gente pensar a melhoria das habilidades emocionais em tratamentos de pacientes com alcoolismo. Então, a gente vê aí, né, que não é do nada. A gente tem toda uma base científica que também pode nos ajudar a entender isso. Mas vamos traduzir um pouco esse artigo? É interessante você ter trazido ele, porque é o seguinte, ele fala assim, o processamento das emoções. Isso é uma coisa que a gente chamaria isso o termo técnico para isso é alexitimia. O que é isso? Piorei, né? Piorei. Mas calma aí, eu vou melhorar. É o quê? É a dificuldade ou a prejuízo que uma pessoa pode ter na habilidade ou na capacidade de nomear as emoções. Em algum grau, Luciana, eu tenderia a te dizer que a maior parte das pessoas tem uma capacidade baixa a moderada de reconhecer as emoções. O que é isso? Como é que a gente vê isso? Você que está nos assistindo, o que você está sentindo agora? É fácil dizer? É nítido para você? Quando chega alguém, sei lá, alguém atrasa num compromisso com você, qual é o exato sentimento que você está tendo? Muitas vezes a pessoa não consegue dizer. Às vezes são vários. Às vezes a pessoa está brava. Quantas vezes você já viu, Luciana, não sei, no convívio social, alguém que está gritando, tá falando alto, tá falando rápido, tá
tá gesticulando muito, falando um tom de voz mais severo, assim, mais... E aí você pergunta, ô, você tá com raiva? Não, eu não tô, não. É algo que a gente vê. É sobre isso que a gente está dizendo, sobre essa dificuldade de avaliar os próprios sentimentos. E daí é muito interessante, porque quando eu pergunto para os familiares, né, tem muita gente que me segue nas redes sociais, né, e alguém me fala alguma coisa, por exemplo, Vitor, eu já tô de saco cheio, ele não se importa com a família. Você fala assim, mas como é que você está se sentindo? Você está com raiva dele, por exemplo? E a pessoa fala, não tô. Mas daí começa a falar, ele é um traste, ele é a pior pessoa do mundo, mas às vezes ela não percebeu. É muito comum as pessoas me dizerem que uma das coisas que elas aprendem consumindo o meu conteúdo, ou até mesmo no curso ACA, é entender um pouco mais as próprias emoções. E isso é uma das coisas que faz a gente conseguir não só se sentir melhor, mas se relacionar melhor com os outros, né? Que uma das funções das emoções é comunicar coisas. E se a gente for pensar que as pessoas normalmente já têm essa dificuldade, esse artigo ainda mostra uma coisa que o álcool por si só prejudica áreas cerebrais responsáveis pela percepção de emoções em si e nos outros. Por quê? Como se o álcool, ele não só enquanto a pessoa está intoxicada, né? Porque o cérebro é como se fosse um músculo. Se você, por exemplo, lê todos os dias 10, 15, 20, 30 minutos, e outra pessoa lê 2 horas todos os dias, aquela pessoa que lê 2 horas todos os dias vai ter um pouco mais de facilidade para ler, vai se cansar menos fácil. Da mesma forma que os músculos, quando a gente exercita. Quando uma pessoa bebe com alguma regularidade, vamos dizer, uma vez por semana ela toma um porre, ela está estimulando o cérebro dela de uma forma que causa um certo efeito. Um desses efeitos é a diminuição da capacidade de perceber, avaliar as emoções dos outros. Então quer dizer o quê? Você chega, está com raiva, a pessoa não percebe que você está incomodado com a brincadeira, por exemplo. Uma piada de mau gosto. Né? Eu gosto de brincar um pouco para tentar ser didático. É dizer o seguinte, às vezes a pessoa que bebe demais, assim, às vezes ela até tá... Ela é a última a perceber que está com bafo, por exemplo. Todo mundo está com cara de nojo, entende? Eu estou brincando um pouco, mas é para tentar traduzir essas informações técnicas para uma linguagem mais acessível, né? Que isso que eu acho que é assim que a gente transmite ciência de uma forma que a gente possa usar para a finalidade única e exclusiva que eu acho que ela deveria ter, que é de tornar a vida das pessoas melhor. Então esse estudo ele mostra para a gente que imagina só, se o alcoolista tem dificuldade de perceber e processar as próprias emoções. Quando existe uma situação de que exige a compreensão e o processamento emocional, o que ele vai fazer? Vai fazer uma coisa muito parecida com o que as pessoas fazem, por exemplo, algumas delas, né? Eu nunca fiz isso, mentira, de estar muito frustrado um dia, não sei se já aconteceu com você, Luciana, mas já me aconteceu. Agora não me lembro quando, mas já aconteceu esse ano até, pode acontecer comigo pessoalmente, eu vou falar de mim, que eu estava muito frustrado com alguma coisa, estava muito estressado com alguma situação, e aí eu saí de casa, comprei um monte de chocolate, comi um monte de chocolate. Certamente. Para mim são os brownies. Frustração brownie. Brownie, e eu comprei um brownie de pote. Não sei se você já viu. O que tem no pote? É um negócio novo, assim, que tem no... Você precisa colocar só ovo e manteiga e botar no... Mas olha, graças a Deus está guardado lá. Vamos ver quanto tempo vai ficar guardado. Então, as pessoas, mesmo sem ter um problema óbvio, né? Sem ter as pessoas, vamos dizer assim, ditas, se é que isso existe, normais, também podem ter episódios assim de desregulação emocional, não tem uma regulação emocional perfeita, e isso se traduzir por uma busca de um prazer imediato. No alcoolismo, esse prazer imediato, ele é mais monotemático, ele é mais monótono. A pessoa acaba buscando o álcool por mecanismos neurocientíficos que a gente até pode em algum momento abordar, mas que faz a pessoa tá com raiva, bebe. Tá com dificuldade de processar as emoções, bebe. Ela chuta o balde mais rápido e chuta o balde mais intensamente. E aí por chutar o balde, chuta o balde de novo. Então pensa a bagunça que fica, né? Aí a gente olha por trás, a pessoa está se afogando. É igual, eu peço licença para fazer uma metáfora um pouco pesada, mas eu acho que ela traduz um pouco do que a gente está dizendo aqui de uma forma real, assim, na minha concepção, ela é adequada ao que a gente está falando aqui, que por mais que a gente tente trazer um tema mais leve, um jeito mais leve, a gente está falando de um tema pesado, né? Então pensa só, uma pessoa está se afogando, começa a sacudir os braços no meio do mar.
Você pode olhar para ela e pensar, olha lá o fulano se divertindo. Olha lá o fulano comemorando. Opa, peraí, não, ele não está comemorando, né? Apesar de que superficialmente, para alguém desavisado, alguém de um ponto de vista que está pouco favorecido, que não entende muito o que está acontecendo ali, pode ter uma interpretação completamente errada e isso causar um dano fatal. Né? Algumas pessoas assim mais desavisadas acabam pensando, ele só quer saber dos prazeres da vida, né? A pessoa só bebe. Enfim, ele gosta de beber, ele prefere, ele escolhe a bebida ao invés da família. E tem uma coisa que é interessante, Luciana, que já me falaram uma vez, uma aluna me contou que ela achava o seguinte, ó. Deixa eu lembrar quem que era a aluna agora, o nome dela eu esqueci. Mas enfim, na Semana ACA vai aparecer o depoimento dela. Ela estava me contando o seguinte, que quando o marido dela bebia demais, né? Fazia uns 25 anos quando ela começou a entrar no ACA, que o marido dela bebia demais já. E ela pensava que quando ela tivesse um filho com ele ia parar de beber. Mas não, só piorou. Só piorou. E aí o que acontece? Por que piora quando tem um filho? E recentemente eu estava conversando com uma pessoa que me procurou, né? Porque às vezes eu faço atendimentos individuais quando eu consigo ter agenda, né? Recentemente uma pessoa me procurou, que eu atendo online o mundo todo, né? E aí ela estava me dizendo assim, Vitor, olha só, as coisas estavam andando bem, né? Só que de 6 meses para cá, pioraram sem absolutamente nenhuma razão. E foi ela e a filha, né? Estavam na consulta conversando comigo. Uhum. E eu explorando o que estava acontecendo, porque eu não acredito que coisas acontecem sem nenhuma razão. Né? Eu não acredito muito quando a gente se trata de comportamento humano e mudanças sem nenhuma razão. Pelo tanto que eu já rodei, o tanto que eu já vi, não foi pouco de ver pessoas em situações mais variadas de problemas comportamentais, não vem de graça. O que acontece é a gente não identificar. Pasme, eu comecei a conversar com ela, com a filha dela e tal, a coisa não aparecia, nada tinha mudado e ele tinha piorado. E aí eu conversei um pouco sobre ela, e aí, como é que você tá e tal, papo vai, papo vem. A filha dele me contou que estava muito feliz, que foi o mêsversário de 6 meses da filha dela, neta do alcoólatra. Peraí, 6 meses de aniversário da neta, ele piorou 6 meses, e essa pessoa me falou justamente que o marido dela não se importava com a família. E olha só, que coincidência, nasceu a neta, e aí a gente comecei a conversar, mas vamos pensar que não teve a ver? E ela me garantiu que não, porque ele não se importa com a família, e ele beber depois que a neta nasceu, era mais uma evidência disso. Aí eu perguntei pra ela, depois que abaixou, ela tava conversando, abaixou um pouco a raiva, assim, ela tava contando, aí ela me disse, não, Vitor, pensando bem, recentemente, um tempo atrás, antes da neta nascer, ele falava, ele era bem interessado na neta, assim, ele estava curioso, ele queria poder estar perto da neta, era uma coisa boa, uma coisa bonita na vida dele, e ele, quando não está bebendo, ele demonstra bastante interesse na família, a gente se diverte, é uma coisa muito boa, ele é muito afetuoso. Só que de 6 meses pra cá ele não tá nada afetuoso, ele está distante, olha como ele não se importa com a família. Às vezes a própria raiva e esse clique que ela não tinha se dado conta, né? De quanto que às vezes até se importar com aquela situação faz a pessoa piorar. Porque o que acontece? Mas daí alguém pode pensar, não, Vitor, então não tem jeito, não tem o que fazer. Não, é porque quando o familiar, você perguntou no início por que era importante saber desse tema, é porque justamente se o familiar estiver ligado nisso, e tiver preparo, né, que é o que eu ensino em detalhes no curso ACA, ele tem condições de inverter isso e fazer com que a pessoa que ama use isso que era o veneno como um antídoto para a pessoa parar de beber, né, usando estrategicamente as mudanças. Então isso é muito importante. E no momento também que a pessoa entende, né, que existe essa dificuldade de processamento das emoções, né, de lidar com essas realidades do cotidiano, né, muitas vezes pode trazer frustrações, né, a gente entende que os episódios desse uso intenso de bebidas pode ser desencadeado justamente até pelo sentimento de culpa por não conseguir lidar com as expectativas da família, essa relação que ele não consegue estabelecer, né, de uma forma saudável, né, por sentir que está prejudicando as relações familiares e não conseguir mudar. É correto a gente pensar isso também? Cara, eu me arrepiou de lembrar disso, porque eu lembro uma vez eu estava trabalhando numa clínica psiquiátrica em Porto Alegre, né? Quando eu morava lá, era uma clínica particular lá de Porto Alegre,
E aí chegou um senhor, uns 50 e poucos anos, meio com a cabeça baixa, assim, meio desanimado. Chegou o irmão e a esposa do irmão, né? O irmão com a esposa do irmão, né? E aí eu conversando com ele e tal, eu quero me... porque eu tô bebendo demais e eu quero me... quase não falando quase nada, assim, com a cabeça baixa, assim, ele parecia estar bem... Até inicialmente eu pensei, será que esse cara não tá doente fisicamente? Porque ele tava bem, parecia bem mal, assim. Daí tem um momento, né, na internação, naquela circunstância, era uma tradição do serviço também que eu estava trabalhando, chamar a família. Aí eu chamei o irmão, né, para conversar, para entender o que estava acontecendo, como é que as coisas estavam indo, e o irmão começou a me dizer várias coisas do porquê que o alcoólatra do irmão dele era um sem vergonha, que não ajudava, que ele bebia demais e ele dava trabalho e preocupação para todos, e como ele era uma pessoa egoísta e que, né, se importasse mesmo ele se procuraria melhorar mais e tal. E aí ficou um clima pesadaço, né? Imagina, tipo, ele falou isso na frente do cara, já tava, sabe quando chutar cachorro morto, uma coisa assim, nossa, talvez... Claro, o irmão tava desabafando, era uma frustração, ele tava se sentindo muito mal com aquilo. Eram demandas que, se fosse olhar assim, não era ideal, ele não tava vivendo de uma forma legal, né? Não estou dizendo aqui que, então a gente, porque é alcoólatra, tem que deixar fazer o que quiser e não fazer nada a respeito e deixar ele café com leite. Não, não é isso. Mas a ideia é a seguinte, eu perguntei daí para esse paciente que estava chegando para internet, como é que ele se sentia ouvindo o irmão dele falando assim. E ele estava muito aberto nesse momento. Ele falou assim, doutor Vitor, eu posso ser sincero com você? Eu falei, pode, fica à vontade. Ele falou, eu tenho até um pouco de vergonha de de dizer isso, mas já que eu estou aqui para me internar, quero levar a sério, eu quero falar tudo, porque eu quero melhorar. Eu olho para o que meu irmão está falando, escuto o que ele está falando e eu concordo com ele. Me sinto muito mal mesmo, fico muito triste. E eu até me envergonho de dizer, porque a próxima coisa que eu sinto é uma vontade imensa de beber. Imensa, incontrolável. Se eu não tivesse aqui agora indo no interior, acho que eu estaria saindo para beber. E eu não estou nem dizendo que meu irmão não deve falar, eu acho que ele está certo. Eu estou errando, está certo. Percebe que doideira isso? Eu acho que ele estava falando a verdade mesmo. Mas daí alguém pode pensar que é uma desculpa, né? É uma desculpa para o alcoólatra, para ninguém cobrar dele. Só que as pessoas não percebem. E porque não tem como saber mesmo, então, porque não aprenderam isso, que existem formas de poder resolver os conflitos com alguém que tem a doença do alcoolismo, que não essa, né? Que não essa de criar. Porque quando tem um estresse muito grande numa relação, às vezes o jeito que a gente vai lidar com aquele estresse, ele faz a coisa piorar. Então não dá para lidar de qualquer jeito. Às vezes quanto mais a situação é séria, mais a gente tem que parar e lidar de uma forma inteligente. Né? Se quer que o irmão passe a ser mais responsável, talvez seja mais interessante naquele momento focar naquele momento, não é que vai ignorar para sempre, mas naquele momento focar numa coisa positiva, que era o irmão estava indo se internar. Né? Ele tava... E a gente pode se questionar assim, né, doutora? Bom, mas se esse irmão aí estava realmente querendo parar de beber, será que se ele, aliás, se ele se importasse realmente com a família, não seria suficiente já esse motivo para ele simplesmente parar? Uhum. Pois é. Não, né? Se pela linha de raciocínio que a gente está construindo, inclusive citando esse estudo aí de Oxford, né, de 2014, a gente pode entender que quando a pessoa se importa e ela olha para uma situação que ela não está conseguindo resolver, é um caldeirão para dar tudo errado. É o oposto. É o oposto. Porque o próprio alcoolista, ele pode ter essa ideia errada de que ele é um sem vergonha. Que ele é a pior pessoa do mundo. Que, nossa, como ele decepciona todo mundo. E isso virá uma pressão tão grande que, eu não sei, às vezes as pessoas esquecem que elas também são humanas. Né? Que o alcoólatra também é um humano. E imagina só você, as pessoas mais queridas, você pisou na bola. Eu já fiz isso, Luciana. Eu não fico feliz, mas eu acho que... Eu imagino que você também já pisou na bola com alguém que você ama alguma vez na vida. Ou talvez fui só eu, tá? Talvez só eu já pisei na bola com pessoas que eu amo. Mas e eu já olhei e pensei, puxa, cara, eu não acredito. E aquilo
machuca a gente, né? A gente olhar depois, que às vezes um momento ou de raiva, ou de ansiedade, ou por alguma razão, a gente às vezes trata da forma que não é ideal alguém que a gente ama. E isso traz um mal-estar, né? Imagina se você já tivesse toda atrapalhada com o seu comportamento, meio né? Já tá difícil parar de beber. Isso vai piorar, né? Inevitavelmente. Inclusive, vai ser por muito amar. mais difícil inclusive até chegar ao sentido de pensar que precisa de ajuda, né? Muito mais difícil chegar a esse caminho, né? Se a pessoa tá tão assim envolta nesse pensamento de eu sou realmente uma pessoa vergonhosa e eu deveria estar conseguindo fazer sozinha, porque é louco isso, né? Porque a mesma família que fala, se ele me amasse mesmo ele teria parado de beber, e sem perceber ele está passando a mensagem indiretamente de que você deveria resolver isso sozinho. E aí fica pensando, não, mas por que você não aceita ajuda? Mas você estava dando um sinal de que você esperava que a pessoa resolvesse sozinha. Né? É claro, quando eu falo uma coisa dessas, eu tenho medo de que alguém vai ouvir de uma forma extrema. Senão alguém vai pensar, não, então é pra fazer o quê? Né? Os mais apressados. Mais apressados que come cru. Apressado come cru. Eu sei que você tá com pressa de saber como fazer que você vai parar de beber, mas assim, a gente precisa solidificar o conhecimento. Né? Precisa entender e colocando informações na sua cabeça para você começar a ter mais entendimento real. Uma das coisas que me preocupou agora foi de alguém que está ouvindo pensar, então eu vou sempre falar para ele que ele é um coitadinho, que só com a ajuda de todos ele vai melhorar. Não, é só ser um pouco mais calma, vai um pouco mais de calma, entenda que é complexo, não é só a pessoa sozinha, é muito benéfico ter ajuda, não é simples assim parar de beber, e colocar como se fosse simples assim atrapalha, é isso só. E eu lembrei agora de um desabafo de uma aluna na comunidade ACA, que ela diz que como esposa ela estava cansada de ser responsável. A comunidade ACA, que é a comunidade dos alunos do curso ACA? Isso. A comunidade fechada do curso ACA? Nossa comunidade exclusiva. E ela se dizia assim muito cansada por ser responsável por tudo na casa e se sentia frustrada por não ter ao lado dela um homem protetor, forte, corajoso. É possível que o alcoolista consiga performar esse papel na família? Se sim, como? E se não, por quê? Sim. É possível, sim. Totalmente possível. Se ele parar de beber. Isso? Se ele estiver bem, né? Se ele estiver bem. Porque às vezes a gente não percebe que a gente está cobrando as coisas de alguém que sim era o esperado. Talvez sim era o acordo que eles tinham. Talvez eles casaram com essa cultura, essa ideia de que era isso que era esperado dele. E para ela estar frustrada, provavelmente ele já cumpriu isso em algum momento. Só que aí ele estava numa fase ativa do alcoolismo e ela não estava regulando a expectativa dela naquele momento para a realidade do momento. Né? Tipo assim, é muito fácil olhar para alguém que está com a perna quebrada e não pedir para essa pessoa sair correndo com você para se exercitar. Mas é mais difícil para as pessoas verem, por falta de informação, que olha, aquele não é um momento que dá para esperar tudo isso. Mas não é que não dá para esperar mais da vida. É que justamente, se você quer que isso aconteça mais rápido, você vai precisar ser estratégica. Né? Sim. Você vai precisar agir de uma forma estratégica. Né? Entender a necessidade que naquele momento não é de bom tom eu esperar toda a performance daquela pessoa. Justamente tendo essa cabeça, você vai acelerar o processo dessa pessoa poder ser mais responsável, poder cumprir esses papéis, que muitas vezes até ela própria se sente muito mal por não estar cumprindo, né? Sim, Ou às vezes acontece o contrário, porque às vezes o alcoolista, ele é uma pessoa que veio de uma criação, eu lembro de uma outra aluna, veio de uma criação machista, inclusive veio de uma criação assim que o homem não consegue, isso me deixa assim, eu não me deixo de chocar com isso, para mim é muito impactante, mas que eu já vi isso 300 mil vezes. Um homem que não lava as próprias cuecas, um homem que não é capaz de fritar um ovo, um homem que não é capaz de se virar minimamente como um adulto. Por que uma pessoa é assim? Uma pessoa não é assim de graça. Essa pessoa, como os nossos comportamentos, eles são sensíveis às consequências do nosso comportamento. E aí, para uma pessoa ser assim, um homem ser assim, ele foi criado muitas vezes dessa forma em casa. Essa era a expectativa dele em casa.
Aí ele casa, a mulher também tem, isso não passa no filtro dela porque ela via outros homens sendo criados assim, e aí ela também começa a achar que ela é a gestora da casa, ela tem que fazer tudo acontecer, ela tem que levar tudo nas costas. E aí ela olha para esse marido que tem um funcionamento passivo e machista, e ela olha e pensa, ele nunca vai parar de beber porque ele é um grande bebezão. E eu não posso esperar nada, mas eu já vi muitas vezes alcoolistas mudarem isso também, no processo de fazer a pessoa que ama parar de beber, porque também é um processo em que começa, né, pelo menos de acordo com o método ACA, é um processo em que começa a colocar as coisas do relacionamento no lugar, né? Começa a ajeitar o casamento para uma coisa mais funcional. Porque não é conveniente nem para o homem que é machista e não sabe lavar as próprias cuecas viver assim. Ah, mas parece que ele está numa zona de conforto. Mas isso diminui a autoestima da pessoa. Diminui, é claro, é irritante, é irritante. É uma coisa que é chocante, para mim é chocante, né? Mas é uma coisa que faz a pessoa sofrer também. Ela fica no fundo se achando incompetente, né? E aí a esposa fica achando que ela tem que resolver tudo, quando na verdade ela vai precisar gerar equilíbrio nisso. E é uma das coisas que acontece quando ela começa a aplicar o método ACA. Sim, e doutor Vitor, as pessoas que estão ouvindo podem pensar assim, meu Deus do céu, meu marido, meu filho, ele é também assim, eu não tô vendo uma esperança no fundo, né, desse túnel, enfim. Vamos pensar um pouco como é que a gente consegue transformar tudo isso. Eu gostaria que você comentasse um pouco o caso da nossa aluna ACA, que 18 anos de casamento conseguiu um pouco transformar esse ambiente, essa relação familiar. Eu chamo de Maria, né? Ela falou que ainda vai me dar o depoimento dela em vídeo junto com o marido dela, mas acabou que faz um tempo que eu não falei com ela. De repente, vamos ver se a gente conversa com ela e ver se ela dá esse depoimento em vídeo. Ela mandou só um áudio pra mim ainda, por isso eu uso o nome dela como Maria. E aí o marido dela não sabia fazer café, né? Isso que marcou na história dela. Porque ela contou que uma das coisas que eu gosto às vezes de perguntar para as heroínas ACA, né, como a Maria, o que é que mudou quando a pessoa que ela ama parou de beber? Porque parar de beber é um meio para uma finalidade muito maior, que é o quê? Que é poder viver em paz, que é você não ficar preocupada, você receber mais afeto, você poder dividir as responsabilidades. E aí o caso dela era o seguinte, ela achava que o marido não amava mais ela, mas depois que ela começou a aplicar o ACA e fez ele parar de beber, mesmo tendo um depósito de bebidas, ele aprendeu a fazer café. Essa história me choca bastante porque é o seguinte, e ela disse assim, ó, eu achava que ele não me amava mais e ele aprendeu a fazer café para me agradar. Então, eu acho que essa história é uma prova de que as pessoas mudam conforme o ambiente muda também. Né? Ah, mas pau que nasce torto nunca se endireita. Disse a pessoa que aprendeu sobre mente humana, sobre psicologia, ouvindo o El Chan nos anos 90. Né? Claro que uma pessoa pode mudar, só que ela vai ter que ter comprometimento. E ela muda quando o ambiente muda. Por isso que quando começa a mudança pelo familiar, mesmo pela esposa, né? Que, mas a esposa lá, o cara é machista, ele não sabe fazer um café. Mas calma, começa a mudar para ver se não muda. Né? Muda sim, ela é um exemplo vivo disso, né? De que muitas vezes isso também, pode acontecer. E muitas vezes acontece de o familiar esperar que o alcoolista consiga perceber esses sinais assim sutis de descontentamento, né? A pessoa fica olhando pro alcoolista com um olhar de tristeza, pensando assim, não, ele vai ver que eu tô muito triste, né? E ele vai parar de beber, né? E como você havia citado anteriormente, né? Existem estudos e até um deles é o estudo do Journal of Psychopharmacology de 2019 que fala justamente isso, né? Que ali eles avaliaram a percepção das emoções como raiva, nojo, tristeza, surpresa, alegria e medo, e os participantes eles ingeriram ou placebo ou álcool, né? E é interessante ainda, além deles terem verificado que o consumo do álcool afeta sim essa possibilidade de verificar esses sentimentos, esse estudo foi feito em pessoas consideradas bebedores sociais, né? Então não é apenas nos alcoolistas que isso causa então quer dizer que a pessoa diminui a percepção das emoções do outro quando bebe. Do outro. Que interessante, quando você estava falando, eu calculei, porque esse estudo que você colocou aí, né? Até eu achei muito pertinente. Ele é 0,4 gramas de álcool por quilo, né?
que as pessoas ingeriram nesse estudo. Eu fui calcular mais ou menos quanto que dá. Uma pessoa de 75 quilos, então, se eu não errei o cálculo, teria ingerido mais ou menos 30 gramas de álcool. Chuta quanto é que dá isso. De quantas cervejas dá isso? Deixa eu ver. Seria uma latinha no máximo? 3 latinhas. 3 latinhas. De 355. Aham. Então, 3 latinhas de cerveja que, de acordo com alguns, e eu tenho uma crítica severa ao que a sociedade médica, científica assume por consumo seguro. 3 doses de álcool. Seguro para quem, né? Seguro para quem, né? Porque quem está definindo o risco que eu e a minha família podemos correr, né? Quando a gente olha para 3 latas de cerveja... Eu não estou dizendo que deve proibir ou não, esse é um outro assunto. Mas agora, eu declarar publicamente que isso é seguro, uma coisa que prejudica a capacidade de cuidar de crianças, prejudica a capacidade de dirigir, prejudica a capacidade de entender emoções, né? Que já é uma coisa complicada se relacionar. 3 doses fazem a pessoa perder toda essa capacidade de perceber as emoções. É um estopim muito fácil para dar desentendimentos, né? Tanto de brigas bobas, quanto de até pessoa que não bebeu, porque daí você cria uma briga que não tem nada a ver, contamina a coisa lá com raiva, o familiar tá lá sem saber o que tá acontecendo, entra na onda. Efeito manada. E vira uma doideira. E o verdadeiro culpado não é só a pessoa que bebe, nem o familiar. Na minha percepção, o inimigo é outro. Né? O inimigo, de novo, é a indústria bilionária do álcool, que se beneficia com a desgraça alheia. E que também está constantemente vinculando o consumo de bebida com algo prazeroso, que é um momento de celebração, né? E esse negócio é tão doentio que eu conheci um rapper recentemente e eu fiquei muito impactado, que é o Criolo. Você já ouviu as músicas dele? Tem uma música que ele fala que... Pô, eu fiquei de cara a música. Ó, quem tá ouvindo aí, ó, mesmo que você não goste do estilo musical, escute a música Vasilhame. Muito interessante, muito interessante. Falando um pouco sobre isso, né? Sobre esse efeito social. Mas enfim, isso é mais uma comprovação do quanto essa percepção das emoções no alcoolista vai ser atrapalhada. E claro que isso vai gerar uma percepção e um comportamento inadequado perante a família e perante aos valores de vida daquela própria pessoa que está bebendo demais, e talvez a família, se desavisada, ela vai simplesmente achar que isso é falta de vergonha na cara, é falta de amor, é falta de responsabilidade, né? E aí vai fazer o quê? Vai colocar lenha numa fogueira que já está sensível. E doutor Vitor, tendo essa informação já, a pessoa partindo, né, desse ponto de partida, como é que a gente consegue manifestar o descontentamento com as atitudes do alcoolista quanto à família de uma forma mais efetiva? Bom, para saber... Precisa se manifestar também o descontentamento? Eu acho que algumas vezes precisa. E eu não consigo dar uma resposta completa agora, tanto que no curso ACA a gente passa horas falando e trabalhando técnicas para isso, mas para começar eu diria o seguinte: o descontentamento, a primeira coisa que tem que fazer é deixar ele claro. Porque muitas vezes a pessoa pergunta: Vitor, como é que eu falo pro meu marido que eu odeio que ele saia para beber no sábado à noite? Bom, qual que é o descontentamento? Que ele saia para beber no sábado à noite. Eu vou fazer uma brincadeira que ela não é engraçada, mas ela é didática. É discutível o quanto ela é engraçada, mas o meu ponto não é ser engraçado. Que já aconteceu isso, já me falaram isso. Eu falei pro meu marido que eu odiava que ele saísse para beber no sábado à noite. Então ele ficou em casa bebendo no sábado à noite. E eu segui insatisfeita. Mas, pô, você falou pra ele que tava com raiva que saísse pra beber sábado à noite. Então, mas eu expressei o meu descontentamento. Não expressou. Porque o seu descontentamento não é o que mais vale a pena expressar. A sua decepção perante o outro. Porque isso não informa o que realmente importa. Que é aquilo que você quer que o outro faça. É aquilo que você gostaria, porque o nosso cérebro ele não consegue identificar, ele não cabe nele, na linguagem mental, a palavra não. Tanto que um dos maiores mistérios da vida, e uma coisa que mexe muito com a gente, é a ideia da morte. É uma coisa que, porque é o nada, é o não. É uma doideira, é uma coisa muito impactante para os seres humanos essa ideia. Porque o cérebro não lida com o não. Então ele vai ter que fazer um extremo processamento de várias coisas
para entender a insatisfação pura. Então essa insatisfação precisa ser manifestada de uma forma digerida. Quer dizer o quê? O que eu quero? Por exemplo, nesse caso, eu quero estar com você sóbrio no sábado. Mas claro, manifestar a insatisfação, manifestar o seu desejo não é automaticamente a solução completa, mas é uma ideia, né? Dá para começar melhorando e, claro, vai precisar ter mais estratégia. Não garante que a pessoa também vai simplesmente mudar a mente dela. Só por isso, né, gente? Só porque na hora eu falei que eu queria, né, sem construir uma série de outras coisas que precisam ser construídas para ter base para essa influência acontecer, né? E aí a gente pode pensar, né? Bom ouvir aqui o podcast, parte da solução, então já sei o que eu vou fazer. A partir dessa informação, eu vou chamar o meu familiar alcoolista e vou dizer para ele que eu conheço os motivos da indiferença dele e que tá no alcoolismo. Uma boa ideia? Eu vou dizer para ele assim, olha, você está com dificuldade de processamento emocional por conta de uma ligação entre a sua ínsula e o seu córtex cingulado anterior, que fica no lobo pré-frontal. Isso é causado pelo álcool. E olha só, eu vi lá os artigos. Ou já mandou, a pessoa que faz isso talvez já estava coçando o dedo para mandar esse podcast para o alcoolista, né? É clássica essa, né, Luciana? É clássico, é um erro clássico esse, né? E é natural e é muito humano. Se eu pudesse, e eu posso, não fazer o pão, né? Que depende do lugar, o pão chama pão francês, paulistinha, cacetinho. Graças a Deus, eu não preciso fazer. Eu quero que alguém faça por mim. E eu vou lá e pago para alguém fazer por mim. A gente faz isso muito na vida. Porque sempre que a gente pode terceirizar alguma coisa que dá trabalho, a gente vai fazer. Né? Então, se eu vou terceirizar, eu vou colocar lá o podcast Parte da Solução para o alcoólatra que eu amo, meu marido, meu filho, minha esposa, para assistir, porque é humano querer terceirizar as coisas. E você pode fazer isso com o cacetinho, com o pão francês, com o paulistinha, sei lá como é que chama, pão d'água, sei lá como é que o pessoal chama outros lugares. Comenta aqui até embaixo como é que chama aí na sua região esse pão. Porque tem o padeiro que faz, porque é muito mais simples fazer um pão. E outra coisa é que você vive muito mais fácil sem comer esse pão. Agora, como é que é a vida se você continuar desse jeito com a pessoa que você ama, se destruindo cada vez mais, né? E a relação acabando. E isso não é só o que é perdido, mas é o que deixa de ganhar, né? As coisas boas que deixam de acontecer por causa disso. Então, infelizmente, é uma coisa que não tem como terceirizar só para equipes de saúde ou só para, né, só enviar para essa pessoa. Não, esse é o tipo de coisa que não tem como terceirizar, infelizmente. Né? Bom seria se tivesse como simplesmente bota lá na oficina e traz resolvido. É humano querer isso, mas não é possível. Eu lembrei agora, doutor Vitor, de uma das nossas alunas que se manifestou na comunidade ACA, nossa comunidade exclusiva, e que ela trazia um problema que ela tinha sobre o descaso do marido dela em relação à família, e ela queria conversar com o marido dela sobre isso, e ele não queria conversar. Então ela associou esse fato de não querer conversar com não se importar com a família. Né? Como é que a gente pode, a partir de todas essas informações, avaliar? Ela queria conversar sobre esse problema, né, de achar que ele não estava se importando com a família, que ele não estava ligando para o relacionamento. Eu queria chegar e falar com ele. Ele disse, não quero conversar sobre isso, não gosto de conversar sobre isso. E ela já trouxe como conclusão dela que o marido realmente, por não querer falar sobre aquele assunto, não se importava mesmo com a família, com a relação que ela tinha. Né? Dentro disso, o que faltou de repente para essa aluna naquele momento, para ela entender esse não querer falar, né? O que isso podia estar transmitindo? Faltou exatamente o que ela queria dele. Faltou ouvir o outro lado, né? Faltou ouvir não só com os ouvidos, né? Ela queria que ele falasse o quê? Não, realmente, às vezes a gente, tá? Humanos, nós, quando a gente está muito perdido em alguma situação e não entende um pouco, porque comunicação também exige um treino, né? Não ensinam nas escolas por não sei por que não ensinam nas escolas. Acho que porque, de novo, eu acho que não interessa, ou porque talvez é uma questão de amadurecimento social, mas enfim, às vezes a pessoa não percebe que não para pensar no tipo de resposta que pode vir da pergunta que ela vai fazer. Tipo assim, oi, vem cá, eu quero te conversar com você para falar para você que você não se importa com a família.
que é dar um julgamento que muito provavelmente era um soco no estômago desse cara. Pensar, puxa, não é isso. Provavelmente era uma crítica pesada para ele ouvir isso. E aí ele não queria entrar nessa porque talvez ele próprio já estava antecipando o que ele ia ficar irritado, ou enfim, então o que vai sair de produtivo daquele assunto. É difícil, é difícil até eu não consigo saber o que ela Vários queria. nadas, né? A gente vai conseguir ter de produtivo. Porque daí o que vai ser o que? Você não se importa com a família. Ele fala, não. A resposta dele seria o quê? É verdade, você tem razão, eu sou um idiota, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu não consigo fazer você perceber que eu me importo com a família. Né? Porque quem que decide o que é se importar com a família ou não? Às vezes você está criando uma profecia autorrealizável. Né? Profecia autorrealizável é quando... A profecia autorrealizável é o seguinte, é quando eu acredito que a pessoa, por exemplo, não se importa com a família. Aí eu vou lá e trato ele como um egoísta, um arrogante, um pária, né? E começo a tratar ele dessa forma. E aí ele se afasta, se defende, começa a ter uma forma de evitar aquele conflito por ter dificuldade de lidar com esse processamento emocional, como a gente você já trouxe um artigo falando sobre isso. E aí a pessoa conclui, olha, então, ele está se afastando de mim, é a prova completa e definitiva de que eu tinha razão. E a gente faz muito isso. Inclusive tem uma pesquisa interessante, eu não me lembro aonde agora que saiu, mas foi num grande jornal, falando sobre o efeito das profecias autorrealizáveis nas relações sociais de forma geral. Que quando eu vou conversar com uma pessoa e eu tenho um conceito dela, ela é legal, ou ela é chata, ela é arrogante, ou ela é... A tendência que tem é que você trate a pessoa de uma determinada forma que desperte um pouco mais esse lado que você já pensava sobre ela. Doido isso, né? A percepção da pessoa, o comportamento da outra pessoa muda conforme aquilo que eu penso dela também. É muito doido isso, porque se a gente parar pra pensar, isso faz muito sentido, né? Já pensou alguém que nem te conhece, te viu pela primeira vez, mas já acha que você é uma chata? Pô, a chance de você também ficar meio na defensiva e talvez ser um pouco menos legal aumenta, né? Sim, é. E em relação a quando a gente pensa no alcoolista que já está iniciando a sua jornada, né? Entrando no seu ciclo de sobriedade, né? Tentando fortalecer isso, quais são os sentimentos, assim, que ele começa a manifestar, digamos, de uma forma mais intensa num primeiro momento? Tem algum estudo, algumas constatações clínicas até suas a respeito disso? É uma excelente pergunta. Eu não me lembro de ter visto um estudo específico sobre os sentimentos, mais comumente a jornada para a sobriedade. Tem estudos falando sobre os sentimentos que alcoolistas têm ao iniciarem a busca por ajuda e o desfecho disso na sobriedade. Por exemplo, né? Porque a maioria dos alcoolistas param de beber sem ajuda médica. O maior fator disso é porque não tem médicos capacitados o suficiente, né? Menos de 5% dos psiquiatras. Então imagina como não tem gente capacitada. Mas dos que procuram ajuda, os sentimentos mais comumente manifestados pelos alcoolistas, eles são bem variados em relação a um fator muito interessante. Qual fator você acha que é? Interação com os familiares? Exato. Juro por Deus. Bem... por acaso. Não é por acaso, não. É porque é essa parada. Não é eu que inventei isso, não. É que o relacionamento com os familiares, com as pessoas mais próximas, ele faz com que, por exemplo, se é um ambiente de pressão, ambiente de pressão pode aumentar, é melhor do que um ambiente conivente. Ele é melhor do que um ambiente que dá bebida para a pessoa. Um ambiente de pressão, que trata a pessoa com... é muito exigente em relação a não beber. É melhor do que dar bebida e apagar, fingir que não tem nada acontecendo. Mas quando tem esse ambiente de pressão, geralmente são sentimentos negativos. Do tipo assim, tô me tratando aqui porque eu quero que minha esposa pare de me encher o saco. Não aguento mais a minha mãe, não aguento mais as pessoas ao meu redor me incomodarem, e por isso eu quero me tratar. O índice de recaída dessas pessoas relacionadas a muitos sentimentos negativos é maior do que o outro, que quando há uma interação familiar positiva não no sentido de ser legal, estratégica, talvez seja a melhor palavra, que é estrategicamente ligada a criar a sobriedade de uma forma colaborativa, que nem sempre é com beijinhos, né? Nem sempre é com beijinhos, mas é estrategicamente, mas é construtiva, isso tende a despertar sentimentos mais positivos. Tipo, por que você quer se tratar?
Porque eu quero viver melhor com a minha família, porque eu quero cuidar mais da minha saúde, porque eu quero ser promovido no meu emprego, porque eu quero viver mais. Enfim, os índices de recaída desses pacientes são bem menores, né? Mas assim, isso são dados científicos, né? Mas a gente pegar a minha experiência, também vendo os familiares, o que eu mais vejo no começo, da maioria deles, eu acho que é uma coisa quase humana. Pensa que você vai começar a parar de fazer uma coisa que você gostava muito. Não é que é errada, você achava errada, mas você gostava muito. É uma sensação para o alcoolista, e talvez ele não te diga, ou te diga. Então eu vou traduzir o que talvez muitos alcoolistas gostariam de falar. Inclusive, direto eu recebo mensagens agradecendo de alcoolistas, falando: cara, eu queria muito explicar isso para minha mãe, você conseguiu explicar. Manda para ela o podcast. Né? Manda para ela o podcast. Eu explico para você. É que é o seguinte, é como se tem dois sentimentos muito parecidos. Um é, morreu alguém muito querido. Ou, eu mudei de país sem querer. Mudar de país sem querer deve ser bem difícil. Uma língua diferente, você não sabe onde é que é. Às vezes você acorda, não sabe de que lugar que você tá. Você acha que a sua câmera é num lugar ou de outro. Quem já mudou de casa sabe como é que é. Imagina mudar de país. Então, geralmente, os sentimentos iniciais não vão ser de alegria. Eu estou feliz porque eu estou sóbrio. Não, as primeiras semanas vai ser pesado, ele vai ficar frustrado, vai ficar com raiva, mas não é pessoal com ninguém. Primeiro, por essa desregulação emocional, o cérebro está se reequilibrando. Segundo, porque é uma mudança muito grande, né? Mudanças, mesmo quando são boas, elas são estressantes. Então, nos momentos iniciais da sobriedade, muitas vezes, não é sempre, né? Já tem vários alunos que contam que já começa bom, mas muitas delas, isso faz parte também, o começo ser um pouco truculento, né? Ser um pouco mais, a pessoa um pouco mais impaciente, algumas pessoas chamam isso de porre seco. Né, que dá vontade de mandar a pessoa beber de volta porque ela tá chata. Mas calma, são algumas semanas que isso acontece, isso tende umas 3, 4 semanas, isso tende a passar. Se não passar, pode ser que tenha uma outra doença mental por trás, né, uma depressão, uma ansiedade que está mascarada, e aí faz a pessoa continuar se sentindo mal. Mas a maioria das vezes, mesmo tendo essa truculência, tem muito mais sentimentos positivos. Sim. Do que quando é uma coisa mais forçada, né? A gente pode pensar também porque também a pessoa, quando ela começa esse processo de sobriedade, ela começa a ter que se munir de novas ferramentas, né, também para lidar com esses problemas que ela utilizava, digamos, o álcool para resolver, né, entre aspas, né. E pensando nisso, Dr. Victor, né, essa flutuação de pensamentos, às vezes negativos, mas também positivos, né, como é que o familiar pode ajudar o alcoolista a se sentir mais à vontade para manifestar os seus sentimentos, para não ter vergonha, né, de falar sobre esses momentos que ele está ainda querendo beber? Isso é salutar? Como é que a gente pode, para um último recado para o pessoal que está nos escutando? É um último recado complexo e eu acho que talvez merece um episódio inteiro, mas eu acho assim, eu comprei um livro pro meu filho, que eu estou ensinando para ele, eu estou criando ele, eu estou fazendo um esforço, né, para uma coisa que eu acho que eu gostaria que tivessem feito comigo, mas na época não tinha como, que é criar ele bilíngue. Então eu falo muito inglês com ele. O meu nível de inglês não é extremo, mas eu me esforço, né? Ele nem fala ainda, eu acho que é mais que nada. Comprei um livro para ele chamado The Rabbit Listened, que é O Coelho Escutou. E aí mostra a história do Taylor. Cara, é um livro infantil que eu juro por Deus, a primeira vez que eu ouvi eu quase chorei. Mas é porque pra mim aquilo me tocou, assim. E é muito forte. The Rabbit Listen. Começa lá o Taylor, ele construiu um negócio muito legal. Vou resumir muito, tá? Se alguém quiser, depois pode procurar esse livro aí. Ele construiu uma arte lá que ele fez. Estava muito feliz, muito animado, mas de repente, tudo foi destruído. Aí chegou a galinha e falou: Ei, vamos conversar, você deve estar muito chateado, vamos conversar. Mas o Taylor não queria conversar. Então a galinha saiu, foi embora. Chegou o urso. O urso chegou e falou assim: nossa, você deve estar com muita raiva, vamos então gritar, vamos gritar aqui porque você deve estar com muita raiva. Mas o Taylor não queria gritar, então o urso foi embora. E aí foi chegando outros, né? O elefante com a solução. Vem cá, vamos lembrar de tudo como é que era, a gente refaz e vai tudo ficar bem. Mas o Taylor não estava a fim de lembrar. E vários animais foram vindo querendo trazer soluções. Até que todos foram embora.
Porque, né, geralmente quem faz isso, o próprio familiar chega, não, deixa eu conversar com você sobre sua vontade de beber, mas daí quando o alcoolista não quer conversar naquela hora, fica com raiva do alcoolista. Né? E aí o que acontece? Todos os animais foram embora, só que ficou o coelho, parado, em silêncio. E aí, até que o Taylor falou assim, não, fica comigo. E aí o coelho ficou em silêncio e o Taylor começou a fazer tudo o que os animais tinham proposto antes. Começou a falar, começou a gritar, começou a fazer todas as coisas a lembrar, até que chegou o momento em que o Taylor se sentiu à vontade, né, para lembrar e se animar de novo, vai ser demais e vamos construir novamente. E daí no final do livro vai ser assim, ó, às vezes um abraço fala mais do que palavras. E não é passar a mão, não é fingir que não tem nada acontecendo, não é ser passivo, mas a habilidade de escutar é uma coisa rara hoje em dia, que as pessoas parecem que estão subestimando o valor de você realmente estar junto com a pessoa e demonstrar que ela pode confiar em você. E isso morre na medida em que a gente chega com soluções rápidas. A gente acaba demorando muito mais para chegar na solução quando a gente desvaloriza a importância de ouvir. Muitas vezes a pessoa sai metralhando, né, soluções, como a gente viu todos esses animais aí da história infantil, e a solução era realmente ouvir, exercitar essa escuta que a gente chama escutativa, né, tá realmente atento ao que o outro diz, né, e esperamos que vocês também estejam atentos e que tenham gostado também do nosso episódio de hoje, e a gente aguarda vocês para um próximo episódio do nosso podcast. É isso aí, foi um prazer. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.